Professor, e as tensões secundárias pesadas? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia, o seu canal de engenharia naval que você já conhece. No vídeo de hoje eu continuo aquela série de exercícios básicos para mostrar para vocês o cálculo das tensões locais. No vídeo anterior, que está aqui em cima, eu mostrei passo a passo o cálculo das tensões decorrentes da deformação da estrutura secundária leve. E no vídeo de hoje eu vou concluir essa abordagem, essa análise, mostrando como calcular passo a passo o campo de tensões decorrentes da deformação da estrutura secundária pesada. Então, se você está acompanhando esse raciocínio, você vai ver que é um procedimento muito parecido, porque são elementos com a mesma topologia, com a mesma geometria e que a gente vai estar utilizando as mesmas hipóteses e os mesmos modelos de cálculo. Então, vem comigo ver o que eu preparei aqui para mostrar para vocês hoje. Como vocês podem estar vendo aqui do lado, é um exercício da mesma série que eu mostrei no vídeo anterior. Um exercício que eu preparei lá do tempo que eu dava aula na Poli. Inclusive no vídeo passado aproveitei para mandar um abraço e render homenagens a alguns dos professores que foram meus professores na graduação de engenharia naval. E no vídeo de hoje eu queria mandar um abraço para outros professores, por os quais eu tenho também muita estima e que por questão de idade, eram da minha geração, então eu não cheguei a ter aula com eles, mas fui colega docente deles e tenho muita saudade de nossas conversas, nossas discussões sobre engenharia naval. Então um grande abraço aí ao professor Gustavo, ao professor André Bergs, ao professor Alexandre Simons e ao professor Diego, que formam o grupo de professores com os quais eu tive o prazer de ser docente no tempo que estive como docente na Universidade de São Paulo. E aqui a gente então está dando sequência à análise da estrutura secundária pesada. Como vocês podem ver, é exatamente o mesmo enunciado, porque a ideia é mostrar que na topologia de uma embarcação com cavernamento longitudinal, as chapas estão alinhadas na direção longitudinal da embarcação e existem dois conjuntos de reforçadores longitudinais. Os reforçadores cuja inércia é próxima à inércia dos reforçadores transversais, que a gente vai chamar de reforçadores pesados, e os reforçadores que a inércia é pelo menos uma ordem de grandeza menor e a gente vai então chamar de reforçadores leves. Este é exatamente a mesma topologia, o mesmo enunciado que eu mostrei no exercício passado. Mas agora eu estou preocupado com os reforçadores pesados. Então, no caso aqui, é um reforçador do tipo T laminado. É possível observar aqui os raios de laminação. Mas como se trata de um exercício básico, eu vou considerar essencialmente um reforçador do tipo T. Mais para frente eu posso mostrar para vocês como incluir esses detalhes em uma análise mais aprofundada. Por ora, é mais importante que você entenda alguns dos pilares e algumas das hipóteses que fundamentam essa análise da estrutura secundária pesada. O raciocínio é rigorosamente o mesmo. A gente começa então identificando o elemento da estrutura local que será analisado. No caso aqui, então, o reforçador longitudinal pesado da embarcação. E, por uma questão de inércia, a gente logo observa que esse reforçador tem uma dimensão predominante em relação às outras. Assim, a gente vai continuar usando o modelo de viga para fazer a análise dessa estrutura. Então, exatamente da mesma forma que a gente fez no caso do reforçador leve, é necessário determinar o vão livre e a largura de carga. E aqui eu volto a dizer, para o vídeo, entenda essa questão, porque é o único erro que pode causar reprovação imediata num curso de estruturas navais, especialmente um curso focado em estrutura local, porque é justamente a confusão entre os espaçamentos utilizados no arranjo estrutural da embarcação.
Se você não entende a sequência de descarregamento dos esforços, a sequência de deformações e a composição desses esforços, você realmente não entendeu nada da análise e do projeto de estruturas oceânicas. Então, presta muita atenção nessa questão. É sempre o mesmo ponto que eu chamo a atenção em todos os vídeos. Novamente, eu vou destacar esse vídeo aqui em cima, onde a gente discute bastante essa questão do espaçamento e do vão livre dos reforçadores. Mas eu volto a insistir, se você não entendeu ainda, deixa o seu comentário que eu vou gravar mais vídeos, dar mais exemplos, até que você que está aí entenda exatamente esse conceito de decomposição e sobreposição de efeitos, que é a base, o fundamento da análise de estruturas navais. Logo, se a gente entender que o reforçador pesado tem a inércia da seção da mesma ordem de grandeza dos reforçadores transversais, portanto, o reforçador longitudinal pesado não enxergará as cavernas como obstáculos intransponíveis, como pontos de deslocamento nulo. Por quê? Porque ele terá resistência para defletir a caverna junto com ele. No entanto, ele vai enxergar nas anteparas transversais esse ponto de deslocamento nulo, justamente porque a rigidez da antepara na transversal é muitas ordens de grandeza superior à rigidez da seção do reforçador pesado. Então, para o reforçador pesado, os pontos de deslocamento nulo correspondem às posições das anteparas transversais. A gente vai ver que também pode corresponder à posição de colunas. Em projetos onde você não consegue colocar muitas anteparas, muitas vezes se recorre a colunas para criar pontos de deslocamento nulo em reforçadores pesados da estrutura. Mas isso é tópico para um vídeo um pouquinho mais avançado. Vamos manter aqui o conceito inicial de que o reforçador leve descarrega os seus esforços nas cavernas. Portanto, o vão livre de um reforçador leve corresponde à distância entre cavernas. Por outro lado, um reforçador pesado descarrega os seus esforços nas anteparas. E aí, então, o vão livre de um reforçador pesado corresponderá à distância entre anteparas. Portanto, todo aluno, todo enunciado, toda resolução que contiver espaçamentos e vão livres pesados e leves iguais, ou um deles iguais, é porque não entendeu absolutamente nada. A única forma do vão livre ser igual, do vão livre leve ser igual ao vão livre pesado, é se a embarcação não tiver cavernas, ou não tiver anteparos, o que é mais absurdo ainda. Então, não tem como essa resposta ser aceitável. Ah, professor, só errei o vão livre. Não, você errou a única coisa que não podia errar, porque é a única coisa que tem conceito envolvido. O restante é operação, e aí qualquer programa de computador, qualquer planilha, qualquer código MATLAB vai resolver isso aí para você tranquilamente. Mas a essência está em categorizar a topologia da estrutura. Estou sendo repetitivo, estou batendo nessa tecla, porque para mim é ali a coisa mais importante nessa fase de formação de vocês. E acredita em mim, se você entender bem essa questão agora, quando chegar na composição dos efeitos, que para mim é o tópico mais difícil do curso de estruturas navais, você vai ter maior facilidade de entender essa composição. Acompanha, fica comigo, permaneça, se inscreva aqui no canal para depois comentar comigo se eu estava certo ou estava errado nessas minhas observações. Tudo bem? Então aqui, ó, embora o enunciado não fale, e esse é um detalhe muito importante, o enunciado não destaca a distância de anteparas, como a figura é suposta parte do enunciado, então eu estou admitindo que a distância entre anteparas
corresponde a 3 vezes a distância entre cavernas da embarcação. Logo, se a distância entre cavernas era de 3,7 metros, a distância entre anteparas nessa estrutura, nesse arranjo, será de 3 vezes 3,7 metros. Portanto, será de 11,1 metros, ou 11.100 milímetros. Lembrando que você precisa ter atenção às unidades, porque é muito comum o aluno aí fazer confusão com as unidades, e aí a resposta vira uma salada que ninguém mais sabe qual o significado físico daqueles números. E aí, dando sequência, a gente passa à largura de carga. Aqui o conceito é rigorosamente o mesmo. Se eu estou analisando um reforçador pesado, então imagina que essa figura corresponda à visualização superior de um painel estrutural que contém 3 reforçadores pesados. E eu estou omitindo os reforçadores leves para facilitar a nossa discussão. Porque o que acontece é o seguinte: professor, mas a chapa já não descarregou no reforçador leve? Descarregou. O reforçador leve já não descarregou nas cavernas? Descarregou. Mas agora, o que é que vai acontecer? O painel estrutural formado pelos reforçadores leves e pelas cavernas vai descarregar nos reforçadores pesados. E, por fim, os reforçadores pesados vão descarregar nas anteparas. Então, agora, em vez de imaginar meia chapa à esquerda do reforçador e meia chapa à direita do reforçador, a gente vai imaginar meio painel estrutural à esquerda e meio painel estrutural à direita do reforçador. A ideia é a mesma. A largura de carga de um reforçador pesado corresponde à distância transversal medida entre 2 reforçadores longitudinais pesados. Só que agora, ao invés de se referir à metade da chapa, como a gente fazia no reforçador leve, a gente vai se referir à metade do painel, que inclusive conterá reforçadores leves e cavernas. Professor, mas peraí, então quer dizer que o reforçador pesado absorve meio painel à esquerda, meio painel à direita e é uma viga biengastada nas anteparas. Mas a presença das cavernas não vai gerar uma rigidez adicional à estrutura? Você está certo. Esta é uma visão de quem já começa a entender o caminho dos esforços na estrutura. Então, o que vai acontecer? A intersecção entre um reforçador pesado e uma caverna é um ponto de extrema importância na análise. E a gente tem 2 formas de tratar isso. A forma mais simples que a gente ensina no curso de graduação é considerar a estrutura longitudinal pesada totalmente desacoplada das cavernas. Professor, mas isso não é assim. Mas é um modelo de cálculo que a gente tem como calcular essas tensões de maneira rápida, expedita e, de certa forma, precisa. E a questão mais importante, que é o que sustenta esse argumento, esse modelo. Quando você considera a análise da estrutura longitudinal pesada desacoplada das cavernas, você está indo a favor da segurança, porque a presença das cavernas vai enrijecer a estrutura e vai reduzir o nível de tensão e deformação na estrutura. Então, numa primeira análise, não considerar a presença das cavernas é um modelo mais simples, mais fácil de calcular, que pode ser resolvido analiticamente e que vai a favor da segurança. Então, todos esses argumentos, essas hipóteses são importantes. E perceba que aqui eu tenho um segundo ponto importante de divergência entre a modelagem e a estrutura real. Então, se eu for fazer uma medição em campo, ou até se eu for fazer um modelo de elementos finitos de um painel estrutural ou de uma seção da minha embarcação, essa medida em campo e esse modelo de elementos finitos não irá considerar a estrutura longitudinal pesada desacoplada das cavernas. Então, é impossível que o resultado analítico da teoria de viga-navio
que a gente utiliza coincida com o resultado numérico ou com o resultado experimental. Esse é um tópico que eu comecei aqui no vídeo de hoje justamente para provocar você durante uma resolução. Porque é para quebrar aquele paradigma de que a resolução é a verdade, de que a resolução está certa. A resolução está certa dentro das hipóteses, das premissas e dos limites adotados. Então, quando a gente faz uma análise como a que vai ser feita nesse vídeo, ela vai destoar da realidade, mas ela vai estar com valores suficientemente corretos e conservadores para permitir que o engenheiro tome as decisões necessárias ao projeto da estrutura. Professor, isso é muito confuso. Eu quero aprender a fazer certo. Vamos quebrar mais uma vez esse paradigma. Eu vou mostrar para vocês que, na verdade, no vídeo anterior eu não comentei, para que o vídeo não ficasse muito longo, mas já existe uma segunda hipótese que a gente adotou. Quando a gente fala que metade da chapa à esquerda descarrega no reforçador e metade da chapa à direita descarrega no reforçador, nós estamos omitindo o trecho da chapa que vai descarregar, por exemplo, na caverna. Ou, no caso do reforçador pesado, o trecho do painel que vai descarregar na antepara. Então, esse modelo de carga linear constante e uniforme que nós adotamos na resolução, tanto do exercício anterior quanto nesse aqui, já é um modelo, novamente, que não corresponde à realidade. Mas, novamente, é um modelo mais simples que nós podemos resolver analiticamente e que vai a favor da segurança, porque considera que toda chapa descarrega apenas na estrutura longitudinal da embarcação. Olha que interessante. Então, em 2 vídeos básicos, introdutórios, embora ainda não tenha mostrado para vocês números, análise, e vou fazer isso, fica comigo, vou fazer isso, pode cobrar. Cada um desses argumentos que eu estou lançando aqui vai ter vídeo específico no canal. Mas eu já estou aqui despertando em vocês essas questões que são fundamentais. Por quê? Tem muito aluno que às vezes fala, professor, o numérico cravou com o analítico. Eu falo, impossível. Eu estou há 20 anos fazendo isso e até hoje eu tenho que trabalhar ponto a ponto, elemento a elemento, para conseguir verificar o cálculo analítico usando uma simulação. E também verificar a simulação usando um cálculo analítico. Vamos discutir muito essa questão lá para frente. Mas, quando o aluno vem com resultado cravado, eu já sei que ele não entendeu patavinas e que ele só queria acertar para tirar a nota para passar na disciplina. Então, eu já começo a separar os alunos que realmente estão entendendo a discussão dos alunos que estão só repetindo igual papagaio resoluções de internet, tutoriais de internet e entregando o que o professor quer, o que ele acha que o professor quer ver. Isso é tópico para um daqueles vídeos reflexivos nossos aqui do canal. Mas eu já provoquei bastante vocês. Vamos continuar a questão da resolução no modelo tradicional de viga-navio, aplicado agora à análise do campo de tensão secundário pesado, oriundo da deformação dos reforçadores pesados longitudinais da estrutura. E no próximo vídeo a gente encerra essa primeira série de exercícios básicos, mostrando o cálculo das tensões terciárias. Com isso, você já vai conseguir criar um mapa dos 4 campos de tensão mais importantes que surgem na estrutura de uma embarcação, e a gente vai, então, gastar bastante energia trabalhando esses campos de tensão e mostrando como esses campos conversam com o projeto da sociedade classificadora. Porque esse pulo é o que a maior parte dos cursos de estruturas navais não faz com vocês. E eu quero mostrar justamente esse pulo. Eu quero mostrar por que calcular os campos de tensão analiticamente se o projeto é feito por sociedade classificadora. E como uma coisa conversa com a outra. Porque para fazer um bom projeto por sociedade classificadora é necessário fazer a análise dos campos de tensão. E este vai ser o tópico dos próximos vídeos.
Mas voltamos mais uma vez aqui para a resolução. Desculpa se eu estiver olhando para o lado, mas é que eu preparei o notebook um pouco para o lado hoje, então eu estou tendo dificuldade para olhar ao mesmo tempo para a resolução e aí para vocês na tela de vocês. Então me desculpa se eu estiver olhando um pouquinho de lado hoje, mas o arranjo aqui ficou um pouco diferente do meu arranjo tradicional e eu não gostei da forma como ficou. Mas já estamos aqui há uns 20 minutos, vamos continuar, porque o importante é você entender o conteúdo. A minha cara só estraga o vídeo de vocês, não é verdade? Tem alguns alunos que ouvem as aulas como podcast. Não tem problema, mas às vezes tem alguma informaçãozinha na tela, alguma referência, alguma figura que vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Novamente, o passo seguinte, carga linear. Então, novamente, carga linear é um conceito de mecânica dos sólidos, corresponde à carga, à força aplicada em cada metro do meu reforçador. Eu vou calcular a carga linear como sendo a pressão vezes a largura de carga. E para isso eu preciso determinar então a largura de carga. Novamente eu volto no enunciado e a gente vai perceber que não é dado o espaçamento entre reforçadores longitudinais pesados. E novamente eu volto à figura do arranjo da topologia e eu consigo observar aqui então que existem 5 reforçadores leves entre cada 2 reforçadores pesados. Professor, a figura só tem um reforçador e tem 2 anteparas longitudinais ou até o costal da embarcação. Como é que eu vou calcular então meio painel para a esquerda, meio painel para a direita se eu não tenho 2 reforçadores? Lembra que um elemento mais rígido pode substituir um elemento menos rígido. Então, o costado ou a antepara longitudinal funciona exatamente como um reforçador longitudinal pesado para esse efeito de meio painel para a esquerda, meio painel para a direita. E aqui também eu chamo a atenção um errinho que acontece todas as vezes, que é contar 5 reforçadores leves e não entender que se você tem 5 reforçadores leves entre 2 pesados, na verdade você tem 6 espaçamentos. Pensa comigo, se eu tiver 2 reforçadores pesados e um reforçador leve, eu vou ter 2 espaçamentos entre os 2 pesados. Se eu tiver 2 leves, eu vou ter 3 espaçamentos. Então é sempre um a mais do que o número de reforçadores. Logo, se eu tenho 5 reforçadores leves, eu tenho então 6 espaçamentos de reforçador leve entre 2 reforçadores pesados. Como o espaçamento leve é dado no enunciado, vale 880 milímetros, o espaçamento do reforçador pesado, a largura de carga do reforçador pesado, corresponde então a 6 vezes 880, que dá 5,28 metros. Logo, a carga linear é a pressão atuante no reforçador, na verdade no painel estrutural que contempla o reforçador, vezes essa largura de carga de 5,28 metros. E aí tem toda a discussão da pressão novamente. Não vou me ater a essa discussão, novamente faço referência a esse importante vídeo que está aqui, onde eu discuto bastante essa questão da pressão. No caso do reforçador pesado, que por acaso vá do fundo ao teto do duplo fundo, é necessário considerar também a pressão atuante no teto do duplo fundo. Fizemos essa discussão e é muito importante que você atente a ela, porque são esses pequenos detalhes que fazem você errar, fazem você perder ponto e até podem provocar resultados que são totalmente incoerentes com a realidade. Então, nesse exercício que é fundo singelo, basta subtrair a pressão interna da pressão externa que você vai ter a pressão de análise. Professor, o enunciado não fala nada da pressão interna, então suponha vazio. Agora, você tem que entender as hipóteses, as modelagens que você está realizando no exercício. Voltamos à discussão se o reforçador pesado longitudinal está apoiado ou engastado nas anteparas. E, novamente, é muito comum ler bobagem aí dos alunos.
muitos alunos respondem essa questão dizendo: ah, se o reforçador for contínuo, se a solda for bem feita, então o reforçador é suposto engastado nas anteparas. Se a solda for mal feita ou se não tiver conexão entre a antepara e o reforçador, então é considerado apoiado. Eu vou mostrar para vocês, mas eu quero fazer vídeo exclusivo desse assunto, que o mesmo arranjo, a mesma estrutura, a mesma solda, ora vai se deformar com o comportamento de viga apoiada, ora vai se deformar com o comportamento de viga engastada. Então, o que você tem que entender é que, para análise de escoamento, uma vez que um compartimento é suposto simétrico a outro compartimento, ou seja, a pressão atuante não diferirá muito. Professor, o navio tem trim, então a pressão numa chapa é diferente da outra. Tudo bem, mas ela não será consideravelmente diferente. E considerando que o arranjo da estrutura não será consideravelmente diferente, então um compartimento vai forçar a seção do reforçador a se deformar em uma direção. O outro compartimento vai forçar a seção a se deformar na outra direção. Então, um efeito vai anular o outro e a seção do reforçador vai permanecer no plano da antepara. Ou seja, não existirá rotação da seção do reforçador em relação ao plano da antepara. Se você considerar essa mesma hipótese de simetria de rigidez e simetria de carregamento em um extremo e no outro do reforçador, novamente o reforçador para a análise de escoamento será suposto como biengastado. Não esqueça disso. Tudo bem? Se você não esquecer essa hipótese e essa razão, já é uma evolução significativa do teu entendimento das deformações e das composições de deslocamentos em uma estrutura. Bom, se você acertou o vão livre, a largura de carga e lembrou que na análise de escoamento o reforçador longitudinal pesado é suposto biengastado, o restante, como eu costumo dizer, é mera aplicação do modelo. E eu vou fazer aqui com vocês bem rápido, porque os conceitos mais importantes já foram trabalhados. Inicialmente, então, a gente vai calcular o momento fletor. Exatamente a mesma discussão que eu já tive com vocês no exercício anterior. É uma viga biengastada, carga linear uniformemente distribuída, portanto, um problema hiperestático, portanto, é necessário resolver a linha elástica. Para nossa sorte, engenheiros navais são expeditos, são safos, calculam em geral só no meio vão e no engaste, e se precisar, por algum motivo esdrúxulo, calcular a tensão em algum outro ponto, faz uma interpolação quadrática ou então calcula a linha elástica, que não é nenhum drama também de ser resolvida. Mas, como eu falei no vídeo passado, eu só sei esses dois valores e para mim são suficientes para toda a análise associada à estrutura local de uma embarcação. Então, Q ao quadrado sobre 24 no meio vão, Q ao quadrado sobre 12 no engaste. Professor, como é que eu decoro se 24 é no engaste ou no meio do vão? Muito fácil, tá bom? Lembra sempre que as coisas costumam quebrar no engaste. Se você tem uma tábua na parede, né, então você tem uma tábua presa à parede, a gente já falou disso nesse vídeo aqui, ó. Ela invariavelmente deve sofrer a ruptura se o esforço for de flexão junto ao engaste. Então, é bem natural imaginar, entender, ter a sensibilidade que as coisas quebram junto ao engaste. Logo, é natural que a estrutura tenha maior momento fletor junto ao engaste. Logo, Q ao quadrado sobre 12 é maior do que Q ao quadrado sobre 24, então Q ao quadrado sobre 12 no engaste, Q ao quadrado sobre 24 no meio do vão. Ajudei você a decorar? Espero que sim. Calculado o momento fletor, a gente passa então ao cálculo das propriedades do reforçador. Novamente, o conceito de que o reforçador longitudinal pesado é mais rígido quando soldado ao casco do que no ar.
Então, uma parte do casco vai enrijecer o reforçador, vai contribuir, vai colaborar para a rigidez do reforçador. Agora a questão é, qual é essa largura do casco que contribuirá para a rigidez do reforçador? E aí a gente usa o clássico trabalho do shade do Muckle, que é sempre trabalhado nesse gráfico aí. Eu, numa outra oportunidade, como esse canal vai apresentar conteúdos mais avançados, conteúdos de pós-graduação, eu vou mostrar para vocês que esse gráfico só vale em uma situação muito específica. E vou mostrar para vocês como deduzir esse gráfico e vou mostrar outros gráficos que eu deduzi num paper que eu publiquei para outros casos. Mas isso tudo vai ficar para um vídeo mais avançado. Nesse momento, vamos nos ater ao trabalho do shade do Muckle, usando o gráfico de chapa colaborante calculado em função da razão L1 sobre B. Novamente, L1 vale 0,578 do vão livre, porque corresponde à distância de deslocamento zero numa viga com os extremos livres. Isso faz parte da dedução do trabalho do shade do Muckle. Numa outra oportunidade mostro para vocês isso. Então, aqui eu vou usar o que foi dado enunciado, eu tenho meu vão livre é de 11,1 metros, logo a minha largura de carga era de 5,28 metros, se não me falha a memória, L1 sobre B deu 1,22, então entro aqui 1,22 e observo o valor C sobre B da ordem de 0,48, 0,5. Aqui é uma questão que os alunos mais nervosinhos às vezes me perguntam: professor, como é que o senhor vai dar certo ou errado se eu ler isso aí no olho? Como é que é feito no dia da prova da Marinha, no concurso da Petrobras, no IPT? Muito simples. A banca quer ver o raciocínio. Então, se deu 1,2 a conta, então qualquer coisa que o aluno marcar aqui em torno do 1 e do 1,5 tá de ótimo tamanho. Qualquer coisa que o aluno marcar entre 0,45 e 0,52, 0,55 até no limite, tá de bom tamanho. Especialmente se ele traçar bonitinho no gráfico, igual eu fiz aqui na resolução. Porque é isso que importa. Então, numa resolução da Marinha, podem ter respostas certas diferentes. Porque, eventualmente, a leitura de dados em gráficos ficou levemente diferente. Professor, mas qual é o certo? Né? Muito difícil. Eu vou mostrar para vocês uma outra oportunidade também. Eu sei que eu estou prometendo muita coisa, mas se eu mostrar tudo num único vídeo, esse vídeo vai durar 2 dias, 3 dias, um mês, um semestre sem parar, porque tem muita coisa para falar. Mas eu vou mostrar para vocês que uma forma é recuperar os pontos do paper original do trabalho do shade do Muckle e traçar um polinômio interpolador por eles. E aí você consegue, inclusive, automatizar o processo de análise usando essa técnica do polinômio interpolador, que é bem interessante. Tudo bem? Mas cheguei então à determinação de que 2,54 metros corresponde à largura da chapa colaborante. Na verdade, 2,534, né? Na verdade, são 2.534 milímetros, como está mostrado aí na figura. Então, essa é a seção que eu vou estar analisando a partir de agora. Calculo as propriedades. Novamente, é o mesmo cálculo que a gente já fez em outras oportunidades. Na verdade, é o cálculo de 3 retângulos, tá? Eu vou contar para vocês aqui que perfil L, perfil T e até perfil flat bar sem flange é o cálculo de 3 retângulos. Então, na minha época de graduação, pessoal bom de computação até chegou a programar HP para fazer esse cálculo automático. Você colocava as 6 dimensões, né, as 3 larguras e espessuras, alma, flange e chapa colaborante, e já saía de graça a altura da linha neutra e momento de inércia. É claro que eu não tinha uma calculadora com essa capacidade na época, então eu fazia na mão as contas. Nunca tive um problema maior em relação a isso, tá bom? Mas tem um problema que chama muita atenção, e eu preciso discutir ele com vocês. Se você retomar o desenho da estrutura, você vai perceber que nesse 1,5 metro
1,2 m, 1,25 m que tem para cada lado aqui da seção, existe um reforçador leve soldado a essa chapa. E aí, o professor Oscar e muitos textos técnicos chamam essa chapa colaborante de painel colaborante. Por quê? Porque ela tem a chapa do casco e reforçadores leves. O certo seria incluir esses reforçadores leves aí na análise. Eu aprendi assim. Inclusive, perdi a ponto o aluno que não incluísse o reforçador leve na chapa colaborante. E eu, no início da minha docência, ensinava dessa forma. Tem que colocar o reforçador leve no cálculo do momento de inércia da linha neutra, senão está errado. Até que um dia, eu, indagado por um aluno, por isso é importante as perguntas de vocês. Professor, se o reforçador leve é de uma ordem de grandeza, a inércia dele é uma ordem de grandeza menor do que o reforçador pesado, por que eu preciso incluir em uma resolução analítica no dia da prova um item que tem uma ordem de grandeza menor na inércia? E aí eu fui forçado a refletir sobre essa questão. E eu passei a concordar com o aluno. Então, novamente, vamos entender os modelos e as hipóteses. Nenhuma resolução analítica está fazendo lá no dia da prova, no dia do concurso, é possível deixar bem claro que você sabe que trata-se de um painel colaborante e não de uma chapa simples colaborante, porque existem reforçadores leves nessa chapa. No entanto, você vai, em um cálculo inicial, desconsiderar esses elementos, porque você vai fazer isso porque eles têm uma ordem de grandeza menor. E se você chegar em uma inércia menor, você vai estar chegando em tensões maiores. Portanto, o seu projeto, a sua análise, será conservadora. Esses dois argumentos são mais do que o suficiente para que um bom professor, inclusive, de repente, dê um bônus na resolução em virtude disso. Agora, está em casa, uma semana para fazer, planilha Excel, Octave, modelagem CAD, inclua os reforçadores leves na tua análise. Inclusive, até pode fazer comparações, mostrar os resultados, questionar esse vídeo. Seja engenheiro naval. Reflita, analise, entenda os resultados. Tudo bem? Dito isso, cálculo da linha neutra, cálculo de momento de inércia, e aí, novamente, a questão da aplicação da equação da tensão para o cálculo da distribuição da tensão secundária pesada ao longo de um reforçador pesado na estrutura de uma embarcação. Então, novamente, peguei o momento fletor, multipliquei pela distância em relação à linha neutra do ponto mais acima da linha neutra, dividi pelo momento de inércia, cheguei no valor de tensão. Peguei, repeti o cálculo com o mesmo momento fletor, multipliquei pela distância mais abaixo, do ponto mais abaixo da linha neutra, dividi pelo momento de inércia e cheguei nesse valor aqui. Recebi um e-mail perguntando por que no desenho a linha neutra está aqui no reforçador e está aqui no cálculo das tensões. É porque, quando fiz esse enunciado, eu peguei uma figura das propriedades do reforçador, de um software que a gente desenvolveu há mais de uma década para cálculo de propriedades, e coloquei um desenho no Word da chapa colaborante que está aqui, ó. Então, na verdade, essa linha neutra aqui corresponde somente à linha neutra do reforçador. Quando eu incluo a chapa colaborante, é natural que essa linha neutra vá descer. Então ela desce dessa posição para essa posição aqui. Mas calculei os valores da tensão, preciso lembrar que uma é compressão, a outra é tração. Novamente, recorro ao mesmo argumento do vídeo anterior, já expliquei como é o meu raciocínio, eu vejo a deformação no meio do vão, que é a deformação mais fácil de entender, e calculo os sinais tração na fibra superior, compressão na fibra inferior, porque nesse caso a pressão externa é maior do que a pressão interna. Mas
eu vou me lembrar que existe uma inversão dos sinais nos engastes. Então, se eu estiver calculando esse campo de tensão junto ao engaste, eu preciso multiplicar por 2 nesse caso aí e inverter os sinais, ou resolver todo o exercício de novo, mas o aluno safo já sabe que calculou no meio do vão, precisa calcular no engaste, multiplica por 2 e inverte os sinais. Deixo você a tarefa de entender esse meu raciocínio. Tenho certeza que vai tirar de letra essa aplicação dos alunos mais safos. E aí só completa a resolução indicando que essa tensão é compressiva e essa tensão é de tração, porque o enunciado pediu o cálculo da distribuição das tensões secundárias pesadas no meio-vão. Espero que tenha entendido, espero que tenha aproveitado mais esse conjunto de discussões, porque a engenharia naval, como toda a engenharia, como todo bom engenheiro, é feita de modelos, hipóteses, reflexões e decisões que consideram não o achômetro, não o chute, mas os conhecimentos científicos, as análises, as informações, os resultados para chegar a conclusões relevantes, eficientes e eficazes. Um forte abraço, pessoal!